Atos capítulo 20, versículo 19, diz bem assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações. O apóstolo Paulo, ele foi um homem de característica singular. Não havia Bíblia ainda, mas o apóstolo Paulo pregava com uma verdade. Ele pregava com os seus olhos ardentes, alforreado, como algumas traduções falam, porque era tanta intensidade, era tanta verdade naquilo que ele pregava, que ele era um homem que conseguia transmitir não só a mensagem, mas o fogo que havia dentro dele. E nessa noite, se eu pudesse fazer algo aqui, eu ia dizer para você estalar os dedos e falar bem assim: em chamas, nessa noite. Eu sei que vocês curtem muitos filmes e os personagens estão aí. Um dos personagens, eu acho que é os personagens dos Incríveis, alguma coisa assim, do Quarteto Fantástico, quando o rapaz só faz assim e quando vê, ele está em chamas. E que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, estalar os seus dedos, você venha instalar os seus dedos e venha começar a ser uma pessoa em chamas, queimando para o Senhor. Amém? Então o objetivo desse retiro, o objetivo desse tempo, é que nós venhamos entender que não é só apenas entrar no lugar, mas acessar um ambiente, que nós venhamos adorar o Rei dos Reis e entender que foi para isso que eu nasci. E se nós não sabemos de onde nós viemos, nós nunca vamos saber para onde nós vamos ir. Então nós precisamos entender sobre como Deus fez, como Deus agiu, como que Ele fez, como que Noé ouviu a voz de Deus uma vez só e obedeceu essa voz durante 120 anos. Como é que pode um homem ouvir uma voz uma vez e obedecer? Então que nessa noite Deus nos deu os seus desenhos, nos deu os seus projetos, assim como Ele deu para Noé. E Paulo foi extraordinário porque ele tinha característica marcante. Naquela época, como nós falamos, não havia Bíblia, mas de uma forma peculiar Paulo pregava. Era como se pregasse com lágrimas. Diga comigo: pregar com lágrimas. Paulo servia ao Senhor com lágrimas, sofrendo perseguição, provações, mas permanecia com o coração e os olhos firmes no Senhor, e ensinava aquilo que vivenciava com Cristo. É como a gente diz: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Muitas vezes nós somos muito bons de palavras, mas como nosso irmão disse, nós não somos bons de verdade. Nós falamos a palavra, mas não nos tornamos a palavra. Nós cantamos as canções, mas não nos tornamos as canções. E para nós entrar no Santo do Santo, para nós acessar lugares, as câmaras secretas que ainda nós não acessamos em Deus, porque nós nos acostumamos a chegar em lugares, e as lágrimas, joelhos dobrados, provações, é que vão nos fazer conhecer outros lugares que ainda nós não conhecemos em Cristo Jesus. Na nossa igreja existem muitos ambientes, mas existem pessoas que nunca acessaram um ambiente sequer da nossa igreja, a não ser o ambiente onde se reúne a igreja em coletivo. Eu não sei você, mas eu sou muito curioso. Quando eu chego em um lugar, eu quero conhecer tudo. Então eu vou entrando, quando ver, amanhã eu já vou conhecer tudo isso. Só não vou porque está noite ainda. Mas amanhã a gente já vai entrando em alguns lugares, já vai entrando porque a gente quer acessar, a gente quer saber o que tem lá, e às vezes tem alguma porta trancada, a gente diz: o que tem ali dentro? A gente fica curioso com isso. Sabe qual é o problema? Nós aceitamos a Jesus, nós viemos para Cristo, e nós fizemos das cadeiras da igreja o último lugar da nossa vida, e não o primeiro lugar de um novo tempo de acesso que Deus tem para nós, para suas câmaras secretas. Deus tem algo novo, Deus tem lugares novos para mostrar para você, mas você se acostumou a estar no átrio onde o sacrifício é comum. Mas Ele quer te levar para outros lugares, tem mais lugares, existe mais
Existe mais de Deus para nós. Existe mais para ser derramado. O Evangelho não é um culto de quarta. O Evangelho não é um culto de domingo. O Evangelho não é um retiro. O Evangelho é um estilo de vida. É um lugar de novas descobertas. É um lugar de novo tempo. É um lugar de você viver em novidade. É um lugar de cada dia você ficar dizendo: uau, eu descobri algo novo em Cristo Jesus. Mas Ele só revela aos seus, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então que nessa noite você não venha acessar um lugar, mas você venha acessar um ambiente que já foi preparado. Corra para Deus, Ele já está lá no seu futuro, aguardando você chegar lá. Deus já está no seu futuro, e eu posso ver um grande avivamento vindo para a nossa nação. Aleluia! Eu creio que Deus está levantando em todos os lugares do Brasil homens e mulheres que queiram fazer a diferença. No capítulo 16, no verso 16, há um momento quando Jó dá testemunho da sua vida, dizendo assim: o meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre minhas pálpebras está a sombra da morte. Por isso a minha harpa se tornou em pranto de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Aleluia. Essa palavra nos ensina que nós precisamos vestir essas vestes de louvor com lágrimas e clamar. E clamar. Nós precisamos saber de onde nós viemos para nós saber para onde que nós estamos indo. Nós precisamos conhecer sobre a palavra de Deus. Existe movimento sem Bíblia, mas não existe avivamento sem a palavra. A palavra de Deus é fundamento para todo o avivamento. Então, se nós queremos ser avivados, começa por essa palavra. Não confunda adivinhos com profetas. Não confunda a gente que revela CPF. Não corra a gente que revela o seu RG, atrás de gente que revela o teu RG. Não corra atrás de gente que revela o teu passado. Não corra atrás de gente que possa prever o teu futuro. Não corra atrás dos adivinhos dessa época. O profeta é aquele que aponta o caminho. E se o profeta não estiver alinhado com a palavra de Deus, o profeta é aquele que lembra o povo, é aquele que lembra os líderes da palavra de Deus. Profeta não é aquele que fica revelando CPF. Profeta é aquele que diz: assim diz o Senhor. Nós precisamos nos alinhar com a palavra de Deus. Aleluia. Há um ambiente profético aqui nessa noite. Há um ambiente profético aqui nessa noite, porque a palavra de Deus está sendo tocada, porque o tangedor está tangendo, e a Bíblia diz que quando o tangedor tangia o ambiente profético, ele era liberado para que a profecia fosse liberada. Então nessa noite abre a tua boca e começa a profetizar, começa a declarar que o Rio Grande do Sul não vai ficar de fora disso que está acontecendo no Brasil. Eu tenho andado pelo Brasil e eu tenho clamado, eu tenho pedido socorro para os pastores. Semana passada estive em São José dos Campos, semana retrasada, e me reuni com alguns pastores. Foram em média 14 pessoas que nós reunimos, pastores e pastoras, e todos eles eu pedi socorro. Eu disse: Deus, socorro. Eu pedi: pastores, socorro, desçam para o Rio Grande do Sul. E todos eles olharam e disseram: Cris, pode marcar que nós vamos estar lá. Nós já estamos orando pelo um avivamento do Rio Grande do Sul. E já há palavras proféticas que o avivamento vai começar pelo calcanhar do Brasil. E o calcanhar do Brasil somos nós, em nome de Jesus. Pastor, mas como é que pode acontecer algo assim? Eu posso dizer para você como é que acontece algo assim: através de oração, através de busca incessante. Não é fogo, é ser incandescente. Leonardo Ravenhill, ele não fala sobre você ser fogo, porque o fogo, a água pode vir e apagar, mas quando você é incandescente, quando a água toca em algo incandescente, o que muda é a água evapora, mas a incandescência continua ali. Pare de pedir fogo para Deus. Fogo todos têm fogo estranho,
estranho, tem fogo de tudo quanto é jeito, tem fogo vermelho, tem fogo branco, mas é hora de nós sermos tomados por um fogo incandescente. Aleluia! Eu fui estudar sobre o que é ser incandescente, e eu encontrei ali vulcânico, ser vulcânico, e não existe algo mais incandescente do que uma lava. Quando você vê uma lava saindo do vulcão, você vê que ela se depara com a água, e se você jogar um balde de água ali, você vai ver que o que se transforma não é a lava, mas é a água que evapora em contato com a lava. Pastor, mas como é que faz isso? Quando nós temos a natureza de Cristo dentro de nós, e nós nos tornamos pessoas incandescentes, que queima para Deus, que queima de verdade. Sabe que diz, Senhor, eu não quero apenas queimar, porque quando nós apenas começamos a pedir fogo, nós vamos sair incendiados aqui desse retiro, amém? Nós vamos sair incendiados aqui nessa noite, nós vamos sair com fogo. E o Brasil tem cantado fogo, 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 mas eu tenho ido além, eu tenho dito, Deus, não, incandescência, porque o fogo, ele pode acender aqui, numa reunião como essa, mas amanhã de manhã você pode encontrar algo em comum que venha te desanimar, e a água desse mundo pode apagar esse fogo. Deus não está procurando homens de fogo, Deus está procurando homens incandescentes, que quando o desânimo vem, quando a água é jogada, a água tem que ser transformada. Deus está procurando homens que quando entram numa atmosfera triste, a atmosfera muda. Não é nós que mudamos com a atmosfera, mas a atmosfera do lugar tem que mudar, porque você chegou lá. Porque quando chega alguém incandescente, ele não é apagado pelo desânimo desse mundo, mas ele muda atmosferas, que quando você chegar em determinado lugar, você venha mudar, transformar a atmosfera, porque o Deus Todo-Poderoso chegou junto contigo. Aleluia! Aquele que faz de ossos guerreiros, aquele que faz de ossos soldados valorosos, é o mesmo que está aqui nessa noite, soprando sobre o vale, soprando sobre o Rio Grande do Sul, soprando sobre Carazinho, soprando sobre o Brasil, soprando sobre as nações. Que você não venha só pedir fogo, mas que você venha acender e ser incandescente na presença de Deus. É isso que nós precisamos, ser incandescentes. Mais Deus é maioria. Mais Deus é maioria. E como eu falei no começo, quando nós não sabemos de onde nós viemos, nós não vamos saber para onde nós vamos. E uma das histórias que mais mexe comigo, eu disse, eu vou falar sobre essa história aqui nessa noite. Uma das histórias que mais me balança, que mais me empolga, e hoje eu fui fazer a minha esteira e eu pedi ao Henrique, pastor Henrique, manda para mim o link do Gregório, que eu queria saber qual era a vibe da coisa, né? E daí não, ele falou do Gregório, daí eu fui fazer minha esteira, estava na academia, coloquei meu fone, e ele falando sobre lágrimas, fogo e paixão. Eu até coloquei no meu stories, no meu caso é suor e choro e paixão, porque eu estava suando muito e chorando na esteira. Ainda bem que a gente tem que usar máscara, ainda bem porque o pessoal estava na volta e a esteira caindo, e era suor caindo e lágrima caindo, e eu assistindo aquela pregação. Eu disse, é desse jeito, é assim, nós temos que ser incandescentes, nós temos que ser apaixonados. E uma das histórias que mais me toca é de Evan Roberts, o menino que ouviu a voz de Deus, o menino que foi chamado, que se apaixonou pela oração, que se apaixonou pelos cultos de orações. Você quer que o avivamento venha pelo Rio Grande do Sul? Então se apaixone pelas orações. Oração não pode ser um evento. Oração tem que ser um estilo de vida da igreja. Nós não devemos ter culto específico para oração, mas a oração deve ser um estilo, sabe, de vida de todos nós, de toda a igreja. Tem que ser uma cultura da igreja. Eu era um pastor que não orava, eu era um pastor que não buscava. Eu era um pastor que já estava no automático. Eu era um pastor que no máximo orava pelo alimento e orava pelos outros, mas não orava por mim. Mas um dia eu precisei, e eu fui chocado quando eu vi algum menino lá de São Paulo orando, adolescente, orando 3 horas por dia, buscando a presença de Deus. Tudo que eu tinha feito, tudo que era habilidade, tudo que era
que era inteligência emocional, tudo que eu fiz para que a igreja desse certo, para que o povo me ouvisse, para que eu tivesse uma voz, nada da minha capacidade deu certo, nada daquilo que era humano, nada daquilo que eu apliquei, nada daquilo que eu estudei deu certo. Mas um dia alguém disse assim: você quer ser cheio da presença de Deus? Eu disse: eu quero. Você quer que as pessoas venham? Eu disse: eu quero. Então, atraia a presença de Deus e as pessoas virão. Atraia a presença de Deus e as pessoas virão. Evan Roberts, ele sente chamado do Senhor e algo começa a queimar dentro dele. E um acadêmico que morava na Inglaterra, estudava na Inglaterra, um teólogo, que também orava por um avivamento, ele disse: Deus, nos dá esse país, nos dá Gale. Ele disse: Deus, tu não dá para mim, dá para alguém que venha dos ribeiros, dá para alguém que venha das minas de carvão, dá para alguém improvável. Esse teólogo orou desse jeito, e Deus acende um menino, filho de um homem que trabalhava nas minas, e Deus acende um menino chamado Evan Roberts. Evan começa a ser visitado pelo Espírito Santo, a presença de Deus vem sobre ele, e o pessoal começa a dizer: Evan, o que está acontecendo contigo? Você não para de orar, você não para de buscar, estou preocupado, você não come mais, só jejum, só quer buscar. Ele disse: eu não sei, eu só sei que eu sinto o céu passar por dentro de mim, e isso é bom, eu não consigo parar, isso me faz bem. Evan se inscreve no seminário, na faculdade de teologia. Ele fica um tempo na faculdade, se eu não me engano ele fica 15 dias na faculdade, e ele ouve o chamado, ele se apressa e diz: eu não posso ficar aqui, porque eu tenho que ganhar meus amigos, eu tenho que falar do amor de Deus para os meus amigos, nós temos que ganhar as pessoas para Jesus, nós temos que ganhar nossa cidade para Jesus. E ele volta e começa a pregar, a formar pequenos grupos de evangelismo. Pega essa. A maioria dos líderes de Evan eram adolescentes. Tem adolescentes aqui? Em nome de Jesus. A maioria dos líderes de Evan eram jovens e adolescentes. Vamos melhorar um pouquinho, tem jovens aqui? Amém? Glória a Deus. Então pode tudo começar por você aqui nessa noite. Deus já tem o que precisa para fazer o que Ele tem que fazer. Evan começa a formar grupos de evangelismo, e Evan ensina uma oração muito simples para a igreja. A oração que Evan ensina era muito simples. Ele apenas falava assim: que o Espírito Santo venha até nós em nome de Jesus. Essa é a oração de Evan. Que o Espírito Santo venha até nós em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha até nós em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha até nós em nome de Jesus. Não é o quanto Ele tem para dar, é o quanto você está disposto a receber nessa noite. Não é o quanto Ele tem para dar, Ele tem muito, é infinito. É impressionante a cena de um vulcão em erupção, a lama sendo jogada, a lava sendo jogada para fora. E quando a lava é jogada para fora, ela bate na água. Aí, pastor, mas é mudada a matéria quando bate na água, assim? Só é mudada a matéria quando quando bate na água, no meio do oceano. E lá em Cantares diz que as muitas águas não poderão apagar esse amor. Então, quando você mergulha no oceano do Espírito, aquilo que é chama se transforma em algo sólido, que é pedra, que é rocha. E quando Jesus fala: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, porque tu és pedra.
Tu és rocha. Quando nós nos debatemos, quando a nossa natureza, e a nossa natureza é ser incandescente, nós já tem dentro de nós sermos incandescentes. É o que Evan estava pregando para eles, sobre o fogo, sobre a chama do Espírito Santo, sobre o fogo arder continuamente no altar. Movimento gera fogo momentâneo, mas Bíblia gera incandescência, que nada pode apagar, que as muitas águas não podem apagar. E quando essa água apagar, é porque vai se transformar em algo sólido para Deus, aonde o mundo possa ver, aonde o mundo possa pisar, aonde nós possamos formar um caminho para que as pessoas possam encontrar Jesus Cristo. Você está entendendo essa palavra? Aleluia. Eu oro para que um entenda essa palavra nessa noite, porque se um entender essa palavra nessa noite, é o começo de um reavivamento. O avivamento já houve. O que eu estou pedindo aqui é: Deus faz de novo. O que nós estamos clamando é que Deus venha fazer de novo, que venha um reavivamento, e que a glória da segunda casa seja muito maior do que a primeira. Mas um reavivamento não começa apenas com um grupo reunido aqui. Reavivamento começa com uma aliança de santidade com Deus. E Evan faz 4 pactos para que o avivamento venha continuar, venha permanecer e venha ser constante. O primeiro pacto que ele faz: confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Diga comigo: confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Segundo, o abandono de qualquer ato duvidoso. Fale comigo: o abandono de qualquer ato duvidoso. O terceiro, obedecer prontamente o que o Espírito Santo ordena. O Espírito Santo está ordenando alguma coisa aqui? O que você não fez ainda? Por que você não fez ainda? Porque você já não declarou, porque você já não profetizou, porque você não disse: é desse jeito mesmo, vai ser assim. Se Ele mandou, fala. E a quarta, confissão de Cristo abertamente. Confessar quem é o Senhor da tua vida. Existem muitos senhores nesse mundo, existem muitos deuses nesse mundo, mas a Bíblia diz que Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia, como Samuel falou: quem é o teu Senhor? Quem é o teu Deus? Que nessa noite nós venhamos escolher a quem nós serviremos: aos deuses dos nossos pais, ou ao Deus que nos tirou da escravidão. Aleluia. Pastor, mas meu pai era crente. Então está na hora de você parar de servir o Deus do teu pai e começar a encontrar o Deus, o seu Deus. Está na hora de parar de se aquecer no fogo dos outros e começar a dizer: Deus, eu quero esse fogo em mim. Tem muita gente que está na fé ainda por causa do fogo do pai, por causa do fogo da mãe, por causa do fogo do amigo. Mas o fogo de Deus não é para te aquecer. O fogo de Deus é para consumir tudo aquilo que é impureza. E se você só vem na igreja para ser aquecido, é hora de você vir na igreja para ser incandescente. E melhor, não é hora de vir na igreja, é hora de se tornar igreja. Que nós sejamos incandescentes na presença do Senhor. Evan chama os seus amigos. Evan começa a evangelizar. E num período curto de 6 a 1 ano, eles alcançam 100.000 vidas para Jesus. Um dos maiores e mais velozes avivamentos
que o mundo já ouviu falar. Um dos maiores e mais velozes avivamentos que nós já ouvimos falar na face dessa terra. 100 mil pessoas adorando o nome do Senhor, 100 mil pessoas bradando que Jesus era o Senhor da vida deles. As canções eram cantadas e havia ordem no meio do culto, e quando eles sentiam que o Espírito Santo estava dizendo para de cantar, eles paravam de cantar. Mas quando o pregador estava se alastrando demais, alguém se levantava no meio e começava a entoar louvores a Deus, porque nada podia ser maior do que a presença de Deus. Muitos dos cultos com 2, 3 mil pessoas aguardando, começavam o avivamento antes do avivalista chegar. Sabe por quê? Nós não podemos depender de um homem dizer para nós: dá glória a Deus, a glória agora, dá aleluia agora. Nós já sabemos como fazer. Então, se você sabe como fazer, por que é que nós não estamos fazendo ainda? Por que é que nós esperamos o pregador? Por que é que nós temos que esperar um ministro? Por que é que nós temos que receber comando de alguém, se nós já temos o comando do céu para dar glória, honra e louvor àquele que vive? Faça isso nessa noite, com livre e espontânea vontade. Adore o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para sempre. Se Ele é o teu Deus, glorifica Ele com todo o teu fôlego, com tudo que você tem, porque o avivamento chega antes do avivalista. Aleluia. É muito bonita essa história, pastor Daniel, pastor Henrique, demais pastores que estão aqui conosco. É muito linda essa história, mas eu quero deixar algo para vocês aqui, para finalizar essa palavra. Evan Roberts, ele alcançou 100 mil pessoas em um ano. Diga uau! Não, uau, 100 mil pessoas. Quantos habitantes tem Carazinho, Henrique? 60 mil, alcançou Carazinho. E mais 25% de Passo Fundo, gente. Sabe o que é isso? Uau! Uau! Que assim seja! Mas eu fiquei me perguntando, mas por que tivemos impacto sim no avivamento de Evan, tivemos impacto sim com o avivamento de País de Gades, muitos missionários saíram de lá. Mas eu fiquei perguntando, por que só um ano? O que aconteceu depois? E sabe o que eu descobri? Que Evan não tinha teologia para sustentar um avivamento por mais tempo. Ele ficou 15 dias formando fundamentos, mas ele disse: eu preciso pregar, eu preciso fazer, e glória a Deus pelas 100 mil almas. Eu disse: Deus, mas seria só 100 mil ou teria mais? Aí eu fui estudar a história de Moody, e aí eu fiz um comparativo. Evan foi uma bênção, um homem de Deus, um homem que deve ser respeitado, um jovem que por 13 anos orou, 13 anos. Um avivamento não é de um dia para a noite. Nós temos que enraizar, nós temos que colocar os nossos joelhos no chão e enraizar, porque crente cresce para baixo. O problema é que nós queremos começar por onde os outros estão terminando. O problema é que nós vemos grandes pregadores, nós já queremos grandes plataformas. Um ministério sólido não é quando você aparece no altar, mas é quando você desaparece no altar. O Espírito Santo aparece para a igreja, se manifesta na igreja. O ministério sólido não é quando o cantor é conhecido, não é quando o pregador é conhecido, mas é quando a canção é conhecida, é quando a mensagem é lembrada. Vocês podem não lembrar de mim, podem não lembrar de Samuel, mas se vocês nos encontrarem daqui um tempo e lembrar do que foi dito nessa noite, valeu! Então Evan, ele foi um menino que foi alcançado por Deus, mas quem sabe por causa da imaturidade, ele não se estendeu tanto. Será só 100 mil pessoas? Não. E depois nós vemos o avivamento, sabe, Moody, com um avivamento poderoso. E Moody soube pastorear, teve teologia, teve base bíblica suficiente para pastorear o avivamento, porque todo o avivamento vem com movimento junto, e os movimentos são perigosos.
são perigosos, porque vem as meninices, porque vem Deus mandar você falar 3 coisas, você fala 4. Deus até te usa, mas você quer usar um pouquinho Deus. Olha para mim, Deus até reparte a honra dele com você, mas Deus jamais vai repartir a glória dele com ninguém. Deus até nos permite que nós sejamos honrados em nome dele também, mas Deus jamais vai permitir que a glória dele seja dividida com nenhum de nós. Então todo avivamento traz meninice, e nós devemos entender isso. Se nós queremos ser homens e mulheres de Deus avivados, nós precisamos ter maturidade bíblica, pregar com a Bíblia na mão, olhando versículo por versículo, examinando as escrituras. Pare de ficar buscando adivinho e busque homens de Deus. Pare de valorizar mais gente que adivinha em CPF do que o teu pastor que abre a Bíblia e lê a Bíblia para ti todos os dias. Pare de valorizar gente que revela. Pastor, mas o fulano revela. A palavra de Deus aberta é a maior revelação que um homem pode ter. Sabe por que você não é revelado todos os dias? Porque a tua Bíblia ainda está lá no Salmo 23, aberta na estante, com as páginas amarelas. É tempo de amarelar as demais páginas, é tempo de rabiscar, homens e mulheres com a Bíblia rabiscada. Deus está te chamando para você ser alguém que rabisca a tua Bíblia. Nós devemos nos apaixonar pela Bíblia, e se você se apaixonar pela palavra de Deus, o avivamento é apenas uma consequência. Quantos querem esse avivamento para a sua vida? Um dia Evan sente uma frieza, e já vê que Deus não está vindo com tanta intensidade, ele começa a ficar doente, e a intensidade já não é mais tanta, e ele pergunta para Deus o que está acontecendo, e no meio de uma reunião Deus diz para ele: Evan, dobre-se, 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 Evan. Irmãos, nós estamos numa região agrícola aqui, sim ou não? Quantos conhecem um ramo de soja? Um ramo de soja, um ramo de soja, quando ele não tem a soja, ele fica ereto, sim ou não? Ele está aqui bonitão, olhando para todo mundo. Mas quando os grãos, a soja começa a brotar, ele começa a ficar pesado, sim ou não? E ele começa a se dobrar. Irmãos, só quem tem fruto do Espírito se dobra às coisas de Deus. Só quem tem fruto se dobra. Quem não tem fruto fica olhando, fica escutando. Quem não tem fruto quer ver tudo, fica na janela. Mas quem tem fruto se dobra. O Espírito diz para Eva: Eva, dobre-se, dobre-se. E uma das orações dele foi: faz de novo, faz de novo. Quem sabe você é uma pessoa que vem para a igreja por medo de ir para o inferno. John Wesley serviu a Deus por muitos anos da sua vida. Ele tinha um medo do juízo de Deus. Ele tinha um medo que Deus castigasse ele. Eu não sei se esse é o teu coração. Eu não sei se você está nesse retiro. Eu não sei se você veio para Jesus. Eu não sei se você segue a Jesus com medo de ir para o inferno. Mas John Wesley, certa vez, veio uma crise sobre ele, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. Como é que você vai servir a um Deus com medo? Temor é diferente do medo. Temor é uma vida devocional. Temor é uma vida quebrantada diante de Deus. Temor é uma vida de fé diante de Deus, não é medo. Mas John Wesley tinha medo, e chegou um tempo que John Wesley
já não sentia mais, ele conversava com seu irmão, ele disse: olha mano, não dá mais, eu não estou sentindo. Como é que pode os moravianos ter mais fé? Como é que pode eles se venderem como escravo? Como é que pode aqueles homens ter mais fé do que nós? E numa das navegações que Evan estava migrando de um país para o outro, houve uma tempestade e aquele grupo que estava com John Wesley se desespera. E quando eles olham para o grupo de moravianos, o líder moraviano estava lá cantando hinos de louvor, e a tempestade e o barco balançando, e ele começa a olhar aquilo e aquilo choca ele. Ele diz: como é que pode? Eles servem o mesmo Deus que eu, eles têm o mesmo credo que eu, e como é que pode no meio da crise, o barco está afundando, nós estamos no mesmo oceano, as mesmas ondas, o mesmo barco, e como é que pode ele estar cantando e nós aqui desesperados? Como é que pode aquele líder estar cantando um hino de louvor a Deus, e eu aqui com medo, e aquilo gera uma crise em John Wesley? Nós podemos estar no mesmo lugar aqui, mas nós podemos estar servindo a Deus de maneira diferente, totalmente diferente. Nós podemos estar sentados nos mesmos lugares, mas podemos estar adorando a Deus com medo, ou poder estar adorando a Deus com vida. Você escolhe nessa noite, de que forma que você vai adorar a Deus, porque eu vou mandar, ou porque já está queimando algo dentro do teu coração, e você está doido para dar um pulo, e dizer assim: é desse jeito mesmo, vai ser assim. Mas quando ele ia desistir, ele faz uma leitura do capítulo de Romanos, aonde fala sobre a graça, e ele entende que ele não precisava servir a Jesus, que ele não precisava servir a Deus por medo. Ele entende que ele era amado independente da sua condição. Meus irmãos, olha para mim aqui. Se você pudesse fazer algo a respeito do pecado, Jesus não precisava ter morrido por você numa cruz. Se eu e você pudéssemos resolver essa questão do pecado, ele não precisava ter vindo e ter uma morte de cruz, mas ele morreu por mim e por você. E por isso hoje nós vivemos com a certeza dessa misericórdia, porque ele nos amou primeiro, e hoje nós servimos a Deus em liberdade. Você é livre para servir a Jesus Cristo. O evangelho para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Eu gostaria que você se colocasse em pé nessa noite. E que nós orássemos ao Deus Todo-Poderoso. O evangelho para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Diga comigo: poder. Diga comigo: poder. Diga comigo: poder. Não, fale com fé. O evangelho é o poder. Aleluia, o poder de quem? De Deus. O evangelho é o poder de Deus. Para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Mas nós muitas vezes viemos para a casa de Deus e não vivemos esse evangelho de poder. E eu pergunto para ele: se você não veio para se entregar nessa noite, por que é que você veio? Pergunte para o teu irmão: por que é que você veio? Pergunte para ele: por que é que você veio? Para que você veio? Por que é que nós estamos aqui? Meus irmãos da cantina, meus irmãos que estão aqui na minha lateral, os irmãos da técnica, os irmãos que estão lá na loja, se nós não viemos para fazer a diferença, para entrar no ambiente, por que é que nós viemos? Diga para o teu irmão: se você não aguenta, por que é que você veio? Você não aguenta 3 horas de culto, você não aguenta 4 horas de oração, você não aguenta ler a Bíblia, você não aguenta jejuar, você não aguenta amar, você não aguenta abraçar, você não aguenta dar glória a Deus, você não aguenta levantar os teus braços, você não aguenta dançar, você não aguenta pular, você não aguenta ofertar, você não aguenta dizimar,
você não aguenta dizer que Ele é bom, você não aguenta ao tempo de oração, porque é que você veio, o Evangelho é poder. Aleluia, que nessa noite o Espírito Santo venha nos tomar aqui, enquanto nosso irmão ministra, em nome de Jesus, nós vamos continuar, e o reino de Deus é tomado por quê? Por esforço.